Hebreus, capítulo 7, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Queira Deus nos abençoar através da leitura e da nossa meditação nesse texto, né? Aqui está um tema assim bem indigesto. É um dos textos que nós deixaríamos de lado, né? Esse é um tema que o próprio autor já declarou capítulos atrás. São coisas difíceis de ensinar, de explicar, porque vos tendes tornado tardios em ouvir. Então a gente lê um texto como esse, Melquisedeque, de onde veio esse homem, para onde ele foi, e pior de tudo, o texto diz que ele não tem pai nem mãe. Claro que ele tinha pai e mãe, é uma maneira de abordar que está dentro do escopo da própria mensagem, ele precisa usar isso, mas se diz que ele não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem princípio nem fim de existência, ou não é mencionado, né? Mas é interessante que no argumento do autor de Hebreus, esse capítulo é o capítulo mais importante do livro de Hebreus. Poderíamos dizer que para uma igreja como essa, a igreja dos Hebreus, que está cansada, tendente à apostasia, a abandonar a fé, pelo menos um bom grupo de pessoas, esse argumento do autor aqui, por incrível que possa parecer, é o mais pesado, é o mais profundo e também o que, se bem compreendido, traria os melhores resultados a partir do que ele vai expor agora. Um comentarista, Dr. Simon Kistemaker, ele diz que todo o material que antecede esse capítulo é apenas introdutório. Veja a importância disso aqui. Note apenas duas características aqui importantes. Primeira coisa, o autor chega a este assunto principal, como já mencionei, após uma longa passagem que tecnicamente chamamos de parenética, ou seja, de exortações. Capítulo 7 está após uma argumentação que começa no capítulo 5, verso 11, e vai até o capítulo 6, verso 20. É um capítulo e meio de exortações. Capítulo 5, 11, ele diz assim: a respeito disso temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Daqui em diante, ele então
traz advertência, traz exortações, uma séria e contundente advertência àqueles irmãos que está aí entre os versos 4 e 8 do capítulo 6, e depois, então, ele vai suavizando e mostrando as promessas de Deus. O autor vem tratando, argumentando, para chegar nesse ponto. Ele já anunciou no capítulo 5, de 1 a 10, o tema do sacerdócio. Aí ele dá uma parada, diz assim, olha, esse assunto é difícil. Vamos preparar primeiro o espírito aqui. Primeiro porque é um assunto difícil, não que seja difícil na matéria, mas é difícil por causa dos ouvintes. Nenhum conteúdo que seja difícil demais para quem esteja preparado, concordam? Você pode falar das coisas mais profundas em cada área. Matemática, para mim, uma dificuldade de matemática, fiz disciplinas na área de exatos, qualquer coisa para mim é profundo demais. Mas para alguém que é da área, que tem um mestrado, um doutorado, ou que gosta muito, ele vai ouvir sem nenhuma dificuldade. É mais ou menos isso que acontece aqui. Ele mostra que aqueles ouvintes, os irmãos, está aí, capítulo 5, verso 11. É difícil sim de explicar. Mas por quê? Porque vos tendes tornado lentos, vagarosos, lerdos em ouvir. Depois de veementemente apontar o dedo, mostrar o problema, ele também traz consolo e agora ele voltará àquilo que ele começou, que ele mencionou. Então, o autor volta ao tema principal, que é o sacerdócio de Cristo. Lá no capítulo 2, verso 17 da carta, ele já mencionou Cristo como sumo sacerdote. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Já em 2,17. Capítulo 3, verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote. Capítulo 4, verso 14, ele diz, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Não é ainda o seu tema, o assunto dele. Mas como este é o assunto mais importante da epístola, ele vem apontando, anunciando o que ele vai falar. Quando chega no capítulo 5, versos 5 e 6, 10 e 6, 20, que ele menciona, ele acrescenta algo a mais. Olha aí, 5 e 6. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E no versículo 10 do mesmo capítulo 5, ele diz, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É aí que ele para, ou seja, sobre este assunto do sacerdócio, mas não do sacerdócio levítico, não da ordem levítica, do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Eles estavam acostumados a ouvir, e se eram judeus, hebreus, eles conheciam muito bem. Provavelmente muitos desses crentes que estavam querendo voltar ao judaísmo, daí a argumentação sempre envolvendo as leis judaicas dos cerimoniais hebreus, ele então vai falar de um outro tipo de sumos sacerdotes, de uma outra ordem. Tem a ordem dos levitas, a única tribo dos filhos, dos descendentes de Jacó, daqueles 12 filhos, que não teve uma herança na terra. Foi a tribo de Levi. Por quê? Porque eles deveriam habitar em todas as outras tribos, em cada uma delas, para serem os sacerdotes, para ensinar a lei de Deus ao povo, para conduzir o povo de Deus a Jerusalém para os sacrifícios. Mas ele está dizendo, e toda a estrutura cultica do Antigo Testamento, do crente do Antigo Testamento, estava envolvida no sacerdócio, com o sacerdócio levítico. Essa era a ordem levítica. Ele está dizendo que o sacerdócio de Cristo era de uma outra ordem diferente. Era da ordem de Melquisedeque. Por que isso? Porque eles sabiam, irmãos, que Cristo,
não fazia parte da tribo de Levi. Olha como Deus é cuidadoso. Seria um erro. Ele fazia parte da tribo de Judá. Da tribo de Judá não havia sacerdotes. Nunca houve um sacerdote. Era proibido qualquer outra tribo de Israel ter um sacerdote a não ser da tribo de Levi. Por isso que ele diz, mas Cristo é sumo sacerdote, não de acordo com a tribo de Levi, mas segundo a ordem de um outro sumo sacerdote que é superior, que é a ordem de Melquisedeque. Nesses versos, entre 1 a 10, nós temos duas divisões básicas aqui. Vamos segui-las. Em primeiro lugar, então, a identidade de Melquisedeque. Quem é este Melquisedeque? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Há duas passagens no Antigo Testamento, somente duas, não mais, em todo o Antigo Testamento, mas que são importantíssimas, que mencionam Melquisedeque. Salmo 110 e Gênesis 14, verso 17 ao verso 24. Dessas duas, toda essa passagem que lemos nessa noite, do verso 1 ao verso 10, o pano de fundo delas é Gênesis capítulo 14, verso 17 a 24. Para a gente entender o verso 1 ao verso 10, nós precisamos voltar em Gênesis. E, de certa maneira, o Salmo 110 também, mas o Salmo 110 é o pano de fundo, é o fundo que a gente pode compreender a partir do verso 11 do capítulo. Então vamos deixar para a próxima exposição. Vamos lá, por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 14, verso 17 ao verso 24. Nós precisamos ler essa passagem, compreender algumas coisas, e assim a gente vai ter um entendimento melhor aqui de capítulo 7 de Hebreus. O que está acontecendo aqui? Capítulo de número 14. Vocês se lembram da famosa cidade as cidades da Campina do Jordão, das Campinas do Jordão, de Sodoma e Gomorra, não é isso? Esse nome Sodoma e Gomorra traz à nossa lembrança muita coisa. Ló, o sobrinho de Abraão, que ele trouxe lá de Ur dos Caldeus, né? Que veio com ele, não sabemos porquê, mas Ló veio junto. E o capítulo 12, 13 de Gênesis diz que Abraão e Ló estavam muito ricos e os funcionários já não podiam mais suportar, estava difícil de administrar. Então se separaram. Abraão disse para o seu sobrinho, olha aí, olha para os lados, vê para onde você quer ir. Se você for para um lado, eu vou para o outro. A terra não pode nos suportar, já está dando confusão entre os nossos funcionários. Ló então escolheu aquilo que era mais bonito, segundo o capítulo 13. Aquilo que os seus olhos, né, olharam e ele pensou, esse lado aqui é melhor. Só que lá haviam duas cidades, Sodoma e Gomorra, e ele foi parar lá. Muita coisa aconteceu de ruim lá. Entre essas coisas, 4 reis fizeram uma coalizão e invadiram essa cidade de Sodoma e Gomorra e outras vizinhas e levaram cativo a todos contra 5 reis, e eles venceram. No meio disso tudo estava Ló, que foi levado cativo, seus bens, seus pertences. E aí então sobra alguém que vai avisar Abraão do que tinha acontecido com seu sobrinho. Ele então reúne seus 318 funcionários, homens, os que eram mais treinados não para a guerra, mas assim mais fortes. Certamente outras pessoas se ajuntaram e foram e conseguiram libertar miraculosamente. Deus estava com Abraão. Ele conseguiu com essas pessoas vencer e trazer de volta. Provavelmente pelas distâncias aqui, pelas cidades que são mencionadas, ele tenha percorrido por volta de 300 quilômetros mais ou menos. Então não foi uma coisa de um dia somente. A passagem é muito compacta e dá a impressão muitas vezes que é tudo muito rápido, mas não foi. Então quando eles voltavam, aí o nosso texto, verso 17, capítulo 14, 17. Após voltar Abraão, de ferir a Querdolaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo.
abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Essa é a primeira passagem que menciona Melquisedeque. Depois, somente mais um, o Salmo 110, que é um salmo de Davi, interessante, mas como ele faz parte do outro texto, a gente vai deixar para depois. Mas olha aqui o que se diz deste Melquisedeque. Veja que, em primeiro lugar, após essa matança dos reis, ou desses exércitos dos reis, quando ele volta, então você tem aí dois reis. O primeiro é o rei de Sodoma, que foi libertado, mas ele não dá interessante no texto. Fiz questão de ler do verso 17, porque de Melquisedeque só verso 18 a 20. Mas você tem o rei de Sodoma e você tem este outro rei. E Abraão não dá muita confiança para o rei de Sodoma. Sodoma é conhecidíssima. Capítulo 13 já disse que Sodoma era uma cidade de grandes pecadores diante de Deus. Mas vem Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. A igreja antigamente, desde o tempo dos judeus lá também, viam de duas maneiras este personagem Melquisedeque. Alguns sugeriram que aqui este Melquisedeque é uma espécie de encarnação de Cristo. Ou seja, uma pré-encarnação, porque Cristo encarnou-se lá no Novo Testamento, a partir de Mateus ali. Então alguns sugeriram que aqui nós temos uma dessas manifestações, é o próprio Cristo. O outro tipo de interpretação é que é o mais coerente com toda a Escritura, com esse texto, é que é um personagem comum, não era o Cristo pré-encarnado que estava ali, era um ser humano normal. E dentro disso ainda, mesmo entendendo como um ser humano normal, há várias sugestões. Por exemplo, os judeus, os comentaristas judeus mesmo do tempo anterior a Cristo e mesmo depois, posterior à vinda de Cristo, sugeriram que era um filho de Noé, era Sem, este Melquisedeque. Exatamente assim, porque para eles é um absurdo. Abraão, o pai da nossa fé, o fundador do nosso Estado, ele considerado inferior a um rei desconhecido, então ele deveria ser filho de Noé, aí a gente aceita. Ele era Sem, era um semita, na verdade. O texto, Calvino comentando essa ideia, ele não aceita, obviamente, ele diz: isso é um absurdo, porque se fosse Sem, que poderia estar vivo nessa época, supostamente poderia estar vivo, o texto, Moisés faria questão de dizer que era Sem. Por que um outro nome ser dado exatamente para ele? Então, o que nós podemos dizer em resumo acerca de quem é Melquisedeque? Melquisedeque era um rei daquela cidade, não tinha nenhuma ligação propriamente dita, poderíamos dizer, com esses personagens lá principais do Antigo Testamento. É uma manifestação, sim, da misericórdia de Deus, no meio de um mundo ímpio, que a gente pensa assim, só tem Abraão, não, tem o outro. Ou seja, Deus sempre está manifestando a sua soberania, a sua misericórdia entre as nações. Há no Antigo Testamento muitas dessas manifestações, não são muitas na verdade, são até poucas, mas há esses momentos em que Deus tem sempre um remanescente fiel. Diz o texto que ele então tem dois cargos, ou dois ofícios, este Melquisedeque. Primeiro, ele é rei
rei de Salém, é a cidade de Jerusalém. Futuramente é a cidade que foi conquistada por Davi. Daí veio o nome de Jerusalém. Depois é dito que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. São dois ofícios, é interessante isso. A lei que vem depois, lá em Êxodo, com Moisés, a lei relacionada ao culto proibiu esse tipo de coisa. Ninguém poderia ter os dois ofícios a partir de Moisés, quando a lei é dada. Tanto a lei moral como a lei cerimonial, a lei dos sacerdotes. Lembram-se do grande pecado de Saul? Foi o limite da ira de Deus que veio a ira de Deus contra Saul, porque ele exatamente tentou fazer o serviço de um sacerdote. Mas aqui nesse texto, antes da lei ser dada, o que é marcante, o que é interessante, e é por isso que a gente vai entender depois, Cristo é sacerdote de uma outra ordem exatamente por isso. Melquisedeque é rei e Melquisedeque é sacerdote. Ele acumula para si estes dois ofícios. Diz o nosso texto, no capítulo 7, agora aí de Hebreus, que ele faz duas ações em relação a Abraão. Primeiro, ele saiu ao seu encontro, diz o texto. Segundo, ele o abençoou. E aí tem algo aqui interessante, misterioso, quando diz assim, para o qual, verso 2 do capítulo 7, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Aqui é uma referência ao Salmo 110, semelhante ao Filho de Deus. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, porque uma das coisas que era importante provar para ser sumo sacerdote era exatamente pertencer à família levita. O texto diz assim que este Melquisedeque, ele não tem genealogia, ele não precisava disso. Isso é uma maneira do autor mostrar que esse tipo de sumo sacerdote, esse rei e sumo sacerdote, era um completamente diferente de Levi. Ou seja, ele era superior. E é deste exatamente tipo, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele não diz que é o Filho de Deus. Ele diz que foi feito semelhante ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Por isso ele permanece para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. A segunda parte do nosso texto, para a gente considerar aqui rapidamente, depois temos algumas aplicações disso para nós, agora se falará da grandeza dele. Verso de número 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. 3 fatores aqui, resumindo, destacam do verso 4 até o verso 10. Primeiro, todo o argumento é interessante, baseado em Gênesis capítulo 14, texto que nós lemos, tem relação com o dízimo. Isso é que é interessante. Aproximou-se o rei de Sodoma, depois aproximou-se o rei de Salém, Melquisedeque. Ele era sacerdote do rei Altíssimo. O rei de Sodoma é o representante dos que não servem a Deus. Sodoma e Gomorra eram cidades perversas. Mas vem um outro Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E veja como era grande este, diz o texto, ao ponto de que o nosso pai, Abraão, paga dízimo. E a expressão é forte mesmo. Ele não dá, ele paga o dízimo. Veja como esse homem era importante e como de fato Abraão o considerou e viu nele alguém digno de confiança, que ele o considerou superior ao próprio Abraão. Ora, Abraão já tinha recebido o pacto, a aliança, Deus o havia chamado, mas ele reconheceu em Melquisedeque alguém que era superior, era grande. E mais ainda, note a expressão no final do verso 4, dízimo tirado dos melhores, dos mais preciosos despojos. Segunda coisa que esse texto nos mostra sobre aí Melquisedeque, a relação com os outros, veja como ele era superior, é
a representatividade que mostra o texto. Olha o argumento dele, é algo que é estranho para nós, a nossa cultura. Mas note aí, ora, verso 5, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher de acordo com lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os que receberam dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas, evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais. Agora o verso 9, importante. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Ora, Levi é bisneto de Abraão, nem tinha nascido aqui ainda. Mas representativamente, olha, veja como o sacerdócio, o argumento dele é esse, como o sacerdócio de Melquisedeque é tão superior ao sacerdócio de Levi. Porque o inferior é abençoado pelo superior. E Abraão se considerou inferior a Melquisedeque, porque ele pagou dízimos. E de uma maneira representativa, aquele que viveu anos depois, pagou o dízimo. Esse, que são os sumos sacerdotes, está falando isso para os hebreus. Olha como é superior este. Vocês estão querendo aí voltar ao sistema antigo, voltar a serem levitas, voltarem a cultuarem no templo de Jerusalém. Veja, o nosso pai Abraão pagou dízimos, mostrando que este Melquisedeque é superior. Qual a ligação? A ligação é que Jesus Cristo é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Isso mostra, então, todo argumento é o seguinte: você provando aqui que Melquisedeque é superior a Levi, está se provando também que Jesus Cristo, que é da ordem de Melquisedeque, é superior no sacerdócio também. Desde o começo a gente tem visto nessa carta que o autor mostra que Cristo é superior aos profetas, capítulo 1. Que Jesus Cristo é superior aos anjos. Os judeus eram entusiasmadíssimos com anjos. Moisés, capítulo 4, capítulo 3, Josué é apresentado. Jesus é superior a todos estes. Agora é a última instituição, a mais importante em Israel, o sacerdócio. Ele está começando a mostrar que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico, porque ele é da ordem de Melquisedeque. Esse é o argumento. E por último, então, ele diz no verso 7 que o inferior é abençoado pelo superior. O que a gente pode aplicar desse texto, para a nossa vida? É muito estranho, trazendo isso aqui para os nossos dias, é muito estranho, à luz de um texto como esse, esta prática que é muito comum na igreja evangélica de hoje, no meio neopentecostal especialmente, mas também a gente vê esse comportamento dentro também das nossas igrejas, muitas vezes, uma tentativa de judaizar a igreja cristã. Judaizar a igreja é tentar fazer de novo o que estes hebreus aqui do tempo, aqui, a quem esse autor escreve, voltar às práticas antigas da religião judaica. O autor diz que isso é um grande retrocesso. É comum, às vezes, a gente ver dentro da igreja evangélica práticas, objetos, gente vestida de roupas sacerdotais do Antigo Testamento, gente utilizando quipá, cajado, como se fosse Arão, Templo de Salomão, reproduções, Arca da Aliança, casamentos, Interessante, casamentos hoje cristãos, com estilo judaizante, judaico, práticas de judaísmo dentro do culto, o casamento é um culto. A cerimônia do casamento, o culto, celebração de Páscoa. Páscoa não é a nossa festa, a ceia é a nossa festa. A ceia substituiu a Páscoa. É uma menção histórica para a gente apontar para Cristo. Comemoração de festa dos tabernáculos, candelabros dentro de templos, aquelas menorás,
judaicas. Isso tudo faz parte da sombra, diz o autor de Hebreus. Passou. Nós estamos introduzindo a semelhança dos filhos de Arão, lá no capítulo 10 de Levíticos, né? 10 ou 13. Fogo estranho, quando a gente coloca essas coisas. Fogo estranho, que Deus não aceita. O culto, a partir de Cristo, é um culto que tem como característica a simplicidade. Os únicos elementos permitidos físicos na igreja é a água do batismo e o pão e o vinho. Jesus não ordenou mais nada. Segundo lugar, eu entendo que esse texto está afirmando a prática do dízimo. Ele usa como argumento, sei muito bem que o argumento aqui é para mostrar a autoridade de Melquisedeque, a superioridade, é um argumento que ele usa a partir lá do texto de Gênesis capítulo 14, mas da maneira como ele trata, ele está tratando como algo que é permanente. Este argumento de dizer que dízimo não pode ser dado hoje, não é mais a nossa prática, não deve ser a nossa prática hoje, porque é algo da velha aliança ou da lei, isso não subsiste. Primeiro porque foi antes da lei, né? Não tinha lei ainda, era uma prática do tempo da promessa, da aliança da promessa com Abraão. Abraão entrega os seus dízimos. Ele diz uma palavra muito interessante aqui, verso 9, verso 8, aliás, aqui são homens mortais os que recebem, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Seria uma excelente oportunidade, como ele faz com outras coisas aqui, ó, dizer que passou o dízimo. Os crentes da nova aliança agora não devem mais praticar o dízimo. Como ele vai fazer depois com os cerimoniais, capítulo 8, capítulo 9, 10, ele vai dizer que aqueles objetos do templo passaram, mas ele não faz isso. E ainda, embora não ordene aqui, ele toma como algo que deve ser praticado. Por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. E ele vai dizer também que dízimos, aqui, são homens que recebem, mas lá é aquele de quem se testifica que vive, ou seja, é o próprio Deus. Nós vemos nesse texto também a grande misericórdia de Deus, né? Os mistérios de Deus. De repente aparece alguém, como Melquisedeque. Que mistério! Isso é para mostrar que o nosso Deus é um Deus soberano, faz o que quer, quando quer, da maneira que quer. Ele tem os seus caminhos. Quem podia pensar, nós só sabemos, né, que havia um crente como Melquisedeque por causa de 3 versículos em Gênesis e que depois é mencionado em Salmo 110 por Davi. Isso é misterioso, mas isso também revela a grande misericórdia de Deus em alcançar alguém no meio tão pagão, a um escolhido de Deus. Por isso que nós não podemos perder as oportunidades, nós não podemos. Isso de uma certa maneira tem implicações até missionárias, missiológicas. Quarta aplicação para nós, irmãos, veja a importância da gente estudar a Escritura Sagrada. Veja como isso é fundamental. O que esse autor está fazendo aqui? Ele está expondo as Escrituras do Antigo Testamento. 2 textos. Texto base da mensagem dele, Gênesis capítulo 14, verso 18 a 20. E o Salmo 110, e ele traz uma mensagem tão profunda como essa, né? Nós precisamos estudar a Bíblia, é isso que ele está fazendo. Esse é o modelo que nós aprendemos, com os próprios autores do Novo Testamento. E de uma maneira muito especial, nós precisamos estudar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, e sempre que lermos o Antigo Testamento, estudarmos a Bíblia a partir do Antigo Testamento, entendermos que o Antigo Testamento fala de Cristo o tempo todo, através de tipos, como Melquisedeque. A figura de Melquisedeque nos aponta para Cristo. Ele é rei de paz, porque Salém significa paz. Rei de justiça, quem é, senão Jesus Cristo? Mas mesmo antes, em Gênesis, já vemos Jesus Cristo. A igreja tem uma atitude errada em relação à Bíblia, e particularmente ao Antigo Testamento. Nós temos muita dificuldade com o Antigo Testamento. Às vezes isso até por uma herança teológica do dispensacionalismo que divide a Bíblia assim. Antigo Testamento acabou, passou, nós estamos no Novo, então o Antigo não importa. Em absoluto, essa é uma
ideia errada, antibíblica. Os autores do Novo Testamento estão baseando todas as suas mensagens no Antigo Testamento. O livro de Hebreus especialmente é assim. E por último, irmãos, esse texto nos fala do sumo sacerdote e do acesso que nós temos. Isso cai muito bem para esses irmãos aqui, hebreus, e para nós também. Eles estavam querendo retroceder, né? Se eles voltam para o judaísmo, eles iriam ser ajudados por uns sacerdotes de uma ordem antiga, inferior, enquanto eles estavam com Cristo. Abandonar o cristianismo era abandonar então a Cristo, o nosso sumo sacerdote, aquele que é o único mediador entre Deus e os homens. Na nossa fé, há somente um mediador e nós podemos recorrer a Ele a qualquer momento. A grande mensagem de Cristo como sendo nosso sumo sacerdote, o nosso mediador é essa, irmãos, que nós temos um sumo sacerdote que é superior. Nós não precisamos de confessar os nossos pecados a homem algum. Nós não dependemos para termos uma relação correta com Deus, gostosa, prazerosa. Nós não precisamos recorrer a nenhum ser humano, a um padre, a um pastor, a Maria. Nós não temos medianeiros ou medianeiras, mediadores ou mediadoras. Nós temos um único mediador, Jesus Cristo. Jesus. E é nesse momento, e essa mensagem de ter Cristo como sumo sacerdote, essa ideia, nós desfrutamos muito pouco dela. O livro de Hebreus é cheio de passagens. Esse, como disse, é o assunto principal. Nós podemos recorrer a ele a qualquer momento. Muitas vezes nós vivemos uma vida desgraçada do ponto de vista espiritual, cheio de culpa, cheio de complexos, porque nós não vamos até Cristo. Do ponto de vista espiritual, vivemos uma vida como esses hebreus aqui, pobre, sem crescimento, preguiçosos, sem vida, porque nós não usufruímos de Cristo, nosso sumo sacerdote. Nós não oramos, nós não recorremos a Ele. Por isso a nossa vida espiritual está muitas vezes estagnada. Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém?